Alô, 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 aqui para falar das novidades do A La Carte essa semana. Tem um filme inédito do Egito, tem um filme da Itália, tem uma série, o primeiro episódio de uma série inglesa, documental, incrível, mas não dá para começar sem falar de Instinto Selvagem. Um dos filmes mais icônicos do cinema mundial, um desses filmes que tem uma cena que faz parte de qualquer antologia do cinema mundial, que já foi parodiada, imitada ou até usada, um filme que inspirou muitos outros filmes, que tornou Sharon Stone um dos nomes mais impactantes do cinema mundial. Filme de Paul Verhoeven, dos anos 90, que conta a história desse policial durão, que é chamado para investigar uma morte, um crime violentíssimo, um homem que foi morto, e na investigação existe essa escritora muito sexy, muito manipuladora, interpretada pela Sharon Stone, e que ele vai ter que lidar, porque ela é uma das suspeitas. Filmaço, um filme que marcou a época e que permanece daqueles filmes, como eu disse, icônicos. Não preciso falar, da famosa cena da cadeira em que ela cruza as pernas e que, se você não sabe, você vai se surpreender. Esse filme foi exibido no Festival de Cannes. Eu estava lá, costumo frequentar o festival por causa do mercado, para procurar filmes, e o filme já chegou com uma expectativa muito grande. O Paul Verhoeven foi muito eficaz na promoção do filme, eles tinham lá com certeza assessores, e a Sharon Stone ninguém conhecia. Quando o Paul Verhoeven começou a negociar os recursos, o investimento junto com o estúdio para produzir o filme, ele conseguiu o Michael Douglas, que topou fazer o filme, com a condição de que ele não aparecesse e no frontal. O filme tem cenas de sexo bem intensas, e ele queria pôr a Sharon Stone no filme. Mas a Sharon Stone não era famosa, o próprio Michael Douglas sugeriu a Demi Moore, sugeriu a Michelle Pfeiffer, mas tanto Demi Moore como Michelle Pfeiffer não gostaram da nudez que o filme oferecia, e ele conseguiu convencer que a Sharon Stone seria a atriz do filme dele. A Sharon Stone tinha trabalhado com ele no filme que ele fez com Arnold Schwarzenegger, O Vingador do Futuro. Ela faz a esposa do Schwarzenegger, não sei se você lembra, ninguém prestou atenção na Sharon Stone naquele filme. Ela, inclusive, morre logo no começo. Fato é que ele queria que fosse a Sharon Stone e ele estava certo. E a Sharon Stone, essa atriz que já tinha 30 e poucos anos, portanto já tinha passado ali daquela juventude, quando as atrizes costumam explodir, não perdeu a chance de se tornar o que ela se tornou. Ela dava as entrevistas mais bombásticas, ela vendeu o personagem de uma mulher incrivelmente sexual. Eu me lembro de uma frase numa entrevista que ela deu, que saiu na Variety, que ela dizia que sexo era uma coisa tão intensa na vida dela, que atualmente ela só gostava de transar com 2 homens, porque um só já não satisfazia ela. Enfim, ela construiu essa personagem que tinha tudo a ver com a personagem do filme e se tornou a Sharon Stone. Com certeza, a atriz mais famosa da segunda metade dos anos 90 no cinema mundial. Enfim, hoje ela até já parou de fazer filmes, faz um ou outro, mas continua sendo um nome icônico. Aquelas pessoas que, se der uma entrevista, vai aparecer, se fizer alguma coisa, todo mundo vai querer saber. Acho bacana quando uma pessoa aproveita a sua oportunidade e, principalmente, uma mulher que já não era uma menininha, conseguir explodir e criar uma carreira tão impactante. Bom, Instinto Selvagem aqui no A La Carte para você. Mas temos outros bons filmes. Aisha Não Pode Voar é o primeiro longa dirigido por um cineasta egípcio. O filme estava na seleção Um Certain Regard, no Festival de Cannes do ano passado, 2025. Estreou nos cinemas esse ano aqui no Brasil e já está chegando para você. É um filme muito envolvente. A história dessa moça jovem do Sudão, que mora no Cairo, no Egito, trabalha como cuidadora e acaba se envolvendo amorosamente com esse gangster, pequeno gangster, mas muito violento e perigoso. E aí ela vai ter que conseguir se virar nesse ambiente complicado. Um filme que mostra um Cairo muito vibrante e não tão conhecido, não é tão o Cairo das pirâmides. Um belo filme, como eu disse, selecionado do Festival de Cannes no ano passado, do Egito, que estamos trazendo aqui para vocês. A Última Vez que Fomos Crianças é um inédito filme da Itália, de 2 anos atrás, muito caprichado. A história se passa em Roma, 1943. Esses 4 meninos, na verdade 3 meninos e uma menina, que são muito amigos, Aquela idade ali, 8, 10 anos, quando você realmente tem um grupo de amigos, eles têm essa ligação, eles brincam, eles fazem jogos. Enfim, cada um tem um histórico familiar diferente, bastante diferente, até que num determinado dia, um dos garotos, que é judeu, é levado, junto com outros judeus,
para um destino incerto. A gente sabe, né, que é para um campo de concentração, mas os 3 que ficam decidem que eles querem ir buscar o amigo, querem ir resgatar o amigo. E aí cada um junta uma pequena bolsa, sem avisar os pais, saem para essa busca de trazer o amigo de volta. É um filme muito emocionante, é um filme muito caprichado, muito bem produzido, não é uma produção grandiosa, mas tudo que precisa ter tem, mas mais do que tudo é um filme muito, muito, muito emocionante, muito humano, com esses 3 garotos que saem em busca do seu amigo. Belo filme, A Última Vez que Fomos Crianças. O quarto filme é O Bígamo, dirigido por Ida Lupino. É um filme dos anos 50 que conta a história desse homem casado, mas que tem uma segunda mulher. E por motivos que eu não vou aqui contar para não dar spoiler, essa situação entra em risco e em choque. O filme é estrelado pela Ida Lupino e pela Joan Fontaine, tem Edmund O'Brien como esse homem que tem esses 2 relacionamentos, e é um drama com uma certa trama. O destaque importante é que esse foi o primeiro filme sonoro dirigido por uma mulher, já nos anos 50. Ida Lupino foi realmente uma mulher que conseguiu ter um espaço bastante grande. Tem outro filme dela aqui no à la carte. Então, além de ser um belo filme, ainda tem esse destaque dessa atriz e cineasta muito ousada e que marcou o primeiro filme sonoro dirigido por uma mulher em Hollywood, O Bígamo. Essa semana temos um quinto programa. É o primeiro episódio de uma série muito, muito bacana, Os Anos Dourados de Hollywood, a história da RKO. RKO foi um estúdio que se firmou nos anos 20 nos Estados Unidos, foi um estúdio um pouco menor, mas que teve muito impacto. Foi na RKO, por exemplo, que surgiu a inesquecível dupla Fred Astaire e Ginger Rogers. Foi aonde Orson Welles fez seu primeiro filme. Então, no primeiro episódio, a gente tem o surgimento e, vamos dizer, a consolidação do estúdio nos anos 20, os primeiros filmes que eles produziram, os primeiros artistas que eles tiveram, e depois a gente vai, nas próximas semanas, trazendo mais episódios sobre essa história tão bacana e que, se você gosta de cinema, grandes nomes e grandes filmes que a RKO produziu. É isso aí. Que programação mais uma vez. Monte seu cardápio. Tudo isso para vocês a partir de hoje aqui no nosso à la carte.